Fala pessoal, como que vocês estão? Seja muito bem-vindo ao canal Power Apps na Prática. Esse que vai ser um vídeo um pouco diferente, porque eu vou trazer aí uma novidade que aconteceu na semana passada aí durante um evento anual da Microsoft, uma conferência que chama Microsoft Ignite, e a gente teve novidades muito importantes para toda a Power Platform. E durante essa cutscene que eu acabei de mostrar para vocês, vocês viram a primeira cena onde que mostra aí a barra de funções aí do Power Apps, né? Você viu aí, se você já trabalha com Power Apps, você viu que aquela barra ali é do Power Apps, falando aí, dando boas-vindas, prazer em conhecer as outras linguagens de programação, por exemplo, TypeScript, que apareceu ali, que é da própria Microsoft, JavaScript, Python, C, e algo interessante que vocês, não sei se vocês notaram, aparece ali o símbolo do GitHub, que mais tarde nesse vídeo eu vou explicar o que o GitHub tem diretamente aí com a nova linguagem de programação PowerFX. Pessoal, durante essa conferência apareceram algumas coisas rápidas, né, sobre o PowerFX, mas eles não explicaram em detalhes. Eles soltaram documentações do blog oficial da Microsoft e também no GitHub, falando mais sobre a linguagem, né, dentro do Power Apps, a PowerFX, e eu vou passar para vocês os principais pontos aí das novidades e o que isso vai impactar diretamente tanto o Power Apps, mas toda a comunidade do Power Platform e até comunidades externas. Essa linguagem que utilizamos então dentro do Power Apps, né, a PowerFX, ela começou a ser criada 7 anos atrás por uma equipe de arquitetos de engenheiro, né? Ou seja, 7 anos atrás, foram 2 anos antes de começar aí do lançamento oficial do Power Apps. Power Apps foi lançado aí em 2016, então eles estão falando aí que essa linguagem começou a ser construída aí em meados de 2014. E a maior aspiração dessa equipe foi criar uma linguagem que alcançasse basicamente 3 coisas: que os usuários do Excel se sentissem familiarizados com essa linguagem. Então o que isso significa? Que eles queriam criar uma linguagem de low code mais semelhante ao Excel. Por quê, né? Lógico, porque o Excel existe já milhares de pessoas que já estão familiarizadas aí nas formas de criar planilhas, criar funções e levar essas funções aí para dentro dessa linguagem. Vai, né? E de fato hoje a gente sabe que facilitou muito a vida de quem aí desenvolve aplicativos em Power Apps. E você tá vendo essa tabela que foi extraída do blog do Power Apps. Essas funções pintado em verde são funções que são iguais ou semelhantes às funções que existem no Excel. Então a gente tem poucas funções aí dentro do Power Apps, né? Se a gente for para pensar agora, a gente não pode falar mais dentro do Power Apps, a gente tem que falar dentro da linguagem PowerFX, mas que são muito semelhantes aí, a grande maioria, vou deixar a porcentagem aparecendo aqui, da quantidade que são iguais aí ou semelhantes do Excel. Para vocês verem na prática que como que tanto a gente fazer uma função no Excel é semelhante a gente fazer no PowerFX, deixa eu dar um exemplo aqui, um exemplo simples, mas só para vocês entenderem melhor. Olha só. Estou aqui dentro do meu Excel, né? E vamos supor que a gente quer concatenar tanto a célula A1, né? A célula A1, que é essa daqui, a célula A1, quanto a célula B1, aparecer esse resultado concatenado de 2 palavras qualquer na C1. Então na primeira aqui, na A1, vou usar minha barra de fórmulas aqui, escrever Power, legal? E aqui vou colocar FX, legal? Na B1. E o que eu vou utilizar? Eu vou utilizar aqui um igual e a função concatenar, né? Concatenar. Eu vou concatenar o A1, né? Poderia clicar aqui ou simplesmente escrever A1, ponto e vírgula. Vou dar aqui um espaço entre elas, né? Então, entre o aspas eu vou dar um espaço para não ficar junto o Power e o FX. E vou colocar aqui o B1, né? Dessa vez eu cliquei e fechei, dando Enter, olha só. Ele aqui já aparece aqui meu resultado dessa função. E no Power Apps não é diferente, né? Olha só que legal.
Vamos para o Power Apps aqui então. No Power Apps, o que muda é que ao invés das células, a gente tem a entrada de texto, né? Se a gente for vir aqui em inserir, a gente tem que inserir as nossas entradas de texto, como se fosse inserir as nossas células. E para a gente exibir o resultado, a gente pode exibir ela dentro de um rótulo, que seria uma célula bloqueada dentro do Excel, né? Então a gente pode fazer até essa analogia. Então a gente tem uma entrada de texto que se chama entrada de texto T1, como se fosse a A1 do Excel, e a entrada de texto texto 2, que como se fosse a B2, e aqui a gente tem um label 9, como se fosse o nosso C3, lá que onde foi que a gente exibiu a função. Então olha só, igual a gente fez na C3, eu vou fazer o que? Quando o usuário escrever aqui na nossa entrada de texto 1, né, como fosse a A1 Power e do lado FX, né? Aqui no meu label 9, né, que seria a nossa C1, vai aparecer aí Power FX, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Se eu vou clicar aqui na minha célula, né, já tô até confundindo no meu label, vou na minha barra de fórmulas, vou usar a função concatenar, que aqui está em inglês. A diferença é que eu não preciso colocar um igual aqui, né? Igual no Excel você precisaria colocar um igual, concatenar, né? Meu texto 1 é o que? Minha entrada de texto 1, entrada de texto 1. E aí aqui eu tenho que detalhar, né? Tem que fazer um drill down do que eu quero dessa entrada de texto 1, porque ela tem várias propriedades. Ela não tem só o valor ali, que seria o texto dela, né? Eu poderia pegar aqui a cor dessa entrada, poderia pegar aí o formato, o tamanho da fonte, enfim. São as propriedades aí que a gente também é legal a gente entender. Mas nesse caso eu vou pegar só o texto, né? Text, beleza. Ponto e vírgula, no meu outro argumento eu vou colocar aqui o nosso espaço, também entre aspas, e o nosso, no último aqui, que seria entrada de texto, né, ponto, texto também, tá? E eu fechando aqui, olha só, ele já me aparece aqui, então tudo que eu fizer, né, deixa eu dar um play aqui para simular o nosso aplicativo, se eu colocasse aqui, por exemplo, Power Apps, na prática, ó, ele já formatou aqui também no nosso label aí, como se fosse a coluna C3. E a segunda aspiração para essa equipe desenvolver essa linguagem em low code foi que essa linguagem fosse centrada no conteúdo e não no programa, que estão chamando que essa linguagem é uma linguagem declarativo funcional. Declarativo porque o criador descreve o que eles querem que sua lógica faça, igual no nosso exemplo aí do concatenar, né? Eu que descrevi aquela função propriamente dita, e isso de fato permite que o compilador otimize executando operações em paralelo, adiando o trabalho até que seja necessário, pré-buscando aí os seus dados e reutilizando os dados em cache. E funcional por quê? Porque são funções sem efeito colateral. O que significa isso? Significa uma lógica muito mais fácil de se entender e dá ao compilador mais liberdade para otimizar aí as funções que você, desenvolvedor, criou. Lógico, algumas funções vão ter efeitos colaterais, né? Porque de fato a gente está trabalhando com aplicativos, né? E aplicativos, querendo ou não, sofrem mutações aí de um botão que vai acionar outra coisa que vai acontecer dentro do seu aplicativo, né? Um exemplo de mutação diferente aí do Excel também, que é feito aí como fosse uma linguagem funcional, vamos dizer assim, mas que não sofre essas mutações. E a terceira aspiração dessa equipe foi que os dados fossem recalculados aí à medida que o usuário fosse entrando com novos dados. A gente vai fazer um exemplo, né? Ou seja, ele tá, a própria função aí, ela está recompilando o tempo todo aí que o usuário está mexendo no aplicativo. Então olha só, um exemplo aqui também no nosso aplicativo. Imagina que a gente quer somar dois valores, né? Ao invés da gente colocar aqui o concatenar, eu quero somar 10 mais 20, né? Eu quero que apareça aqui 30 nesse caso. Então olha só, por que essa função aí, né, ela consegue recalcular muito rápido? Se a gente mudar aqui, ao invés da função concatenate para a função sum, né? E se eu apagar aqui esse argumento do meio agora que a gente não precisa mais, olha só, dá um exemplo aqui. Vou fechar e vamos aqui dar um play de novo, né?
Então olha só, à medida que eu for colocando aqui 10 e 20, tá 30, mas se eu mudo aqui ó para 30, né, o 10 mais 30 agora é 40, ele automaticamente já faz esse recálculo, ou seja, eu não preciso aqui executar o meu software de novo, né, onde que eu estiver criando, desenvolvendo para ter o resultado final de novo, como é a maioria aí dos próprios sistemas, né, que não são funcionais. Então basicamente foram essas 3 aspirações principais da equipe aí para criar o PowerFX. Na minha opinião, eles chegaram muito perto, ou se bobear, né, até ultrapassaram aí o que estavam planejando, porque se a gente for entrar no detalhe, tem muito mais coisas aí, né, nessa linguagem. Mas o vídeo não acaba por aqui. Se você é desenvolvedor, aí você deve estar pensando, o que isso muda para mim, né, como desenvolvedor de Power Apps, como desenvolvedor aí Pro Code? No começo do vídeo vocês viram aí a imagem do GitHub, né? E basicamente o que eles estão fazendo agora, né, inicialmente aí nesse mês, abrindo para todo mundo contribuir dentro aí do GitHub. É uma estratégia muito interessante, né? Porque outras linguagens aí, por exemplo, a TypeScript, que é uma das linguagens mais amadas aí por desenvolvedores no mundo, ela, né, de fato, que é uma linguagem também baseada em JavaScript, que é criada aí pela Microsoft, ela tem uma comunidade muito forte. Então agora, né, depois desses 8 anos praticamente de desenvolvimento dessa linguagem interna aí nessa equipe, que é liderada pelo Greg Lindhort, ele que disse, né, uma frase que, abre aspas, queremos extrair o PowerFX do Power Apps, onde ele foi criado, e trazê-lo, né, levá-lo ele para o mundo todo. E esse é um exemplo que já estavam fazendo com a comunidade interna do Power Apps, né? Se você for lá no site do powerapps.com, você tem a parte de fóruns, e lá você tem várias pessoas que ficam sugerindo novas funcionalidades aí pro Power Apps. Inclusive, recentemente teve uma mudança na função Notify, que ela não tinha um temporizador, né? Que a função Notify é essa aí que vocês estão vendo, ela não tinha um temporizador para a gente controlar o tempo que esse banner iria ficar aparecendo. E lá em 2018, né, ela não existia ainda. Existia uma outra função chamada Show Erros, que essa função só mostrava o banner de erro. E o que eles fizeram foi acrescentar, eliminar essa função Show Erros, que existia desde o começo do Power Apps, desde 2016, para criar a função Notify. E o melhor, os aplicativos que usavam a função Show Erros, eles não tiveram nenhum problema aí, né? Não pararam de funcionar por causa disso. Pessoal, vocês talvez devem estar se perguntando por que uma ferramenta aí low code precisa de uma linguagem de programação. Olha só, muitos aplicativos eles têm uma camada lógica aí, né, muito forte, né, que acaba que o usuário ali naquela barra de fórmulas pode ficar perdido. E uma forma que estão trazendo agora para você de fazer aplicativos dentro de editores de texto, é isso mesmo, como se fosse um Visual Studio. E isso, querendo ou não, aumenta a velocidade ainda de desenvolvimento de aplicativo e vai abrir aí portas para os desenvolvedores, né, se comunicarem ainda mais aí com o PowerFX. E uma das frases que o próprio diretor aí desse projeto soltou é que, abre aspas, o mundo real precisa de uma camada de lógica que vai além do que é prático para arrastar e soltar, né? Logicamente se referenciando aí aos citizen developers, né, que vão utilizar mais essa camada aí no Visual Studio, que é onde que a gente cria os nossos aplicativos, e deixar essa camada aí quando o bicho pegar por uma lógica muito braba para desenvolvedores. Talvez você consiga fazer mais fácil isso aí, por exemplo, no Visual Studio do que usando aí o estúdio de criação do Power Apps. E se vocês forem reparar na extensão do arquivo aí gerado no Visual Studio que vocês estão vendo, essa imagem, né, também extraí lá do blog, é um arquivo .email. O que é essa linguagem, né? É uma linguagem aí, pelo que eu pesquisei, muito mais fácil de ser lida aí pelo ser humano, né? Porque ela não tem aquela mutueira de chaves e colchetes aí que existe, por exemplo, em JSON, em XML, por exemplo. Qual foi a grande sacada disso tudo aí? E para mim, por que você tem que aprender o PowerFX, né? Tem mais uma novidade aí, principalmente para os amantes aí do Power Platform. Nos próximos 24 meses, a Microsoft vai estender o PowerFX com uma linguagem única e consistente em toda a extensão da Power Platform.
É isso mesmo, você vai poder utilizar as habilidades que você tem aí hoje com o Power FX, que você adquiriu no Power Apps, em outros softwares da Microsoft. Por exemplo, Power Automate, Power Virtual Agents. Imagina só, hoje no Power Automate, para você criar um fluxo, né, você vai ter que utilizar aí, querendo ou não, a linguagem que é a linguagem dentro aí do Power Automate, que é o Azure Logic Apps, que, querendo ou não, cai entre nós que não é muito intuitiva assim, né? Principalmente para os usuários que vêm aí migrando do Excel, por exemplo. Da mesma forma no Power Virtual Agents, né? Que é para criar aí vários chatbots de várias formas diferentes. Hoje não tem uma linguagem oficial. E o Power FX vai ser incorporado aí dentro também do Power Virtual Agents. E esse aí é o roadmap aí de quando as coisas devem acontecer, né? Você vai ver que o Power Automate vai ser um dos últimos a receber o Power FX, né? E se você aí é da área do Power BI, né? O Power BI também aí que é da Power Platform, você deve estar se pensando, eu vou ter que aprender aí o Power FX. Bom, até agora, né? Eles não falaram muito mais sobre isso, mas por exemplo, o Power BI você já tem o DAX, que querendo ou não é uma linguagem aí de expressão e agregação de dados, né? E você também tem a linguagem M, que transforma aí os seus dados. E o que eles falaram sobre isso, né? Que o Power FX ele vai se encaixar onde que não tem nada, né? Ou algum local que pode ser melhorado dentro da Power Platform, por exemplo, no Dataverse. Então, o Power BI, como já tem as linguagens ali, está funcionando muito bem, bem provável que de imediato aí, eu tenho certeza, né, pelo roadmap aí, não vai entrar nada dentro do Power BI, mas nada impeça aí de sair uma extensão do Power BI com várias novas funcionalidades e que eles utilizem aí o Power FX. Imagina só como que seria legal. E eu quero saber de você aí, qual a sua opinião aí sobre o Power FX, né? Deixa aí nos comentários o que você achou dessa novidade aí, o que você acha aí dos próximos passos agora com a comunidade sendo aberta aí no GitHub para contribuições, igual nós falamos. E eu espero que você tenha gostado desse formato novo de vídeo aí, mais visual, com mais conteúdo aí, trazendo as novidades do mundo aí do Power Apps e toda a Power Platform. E se você aí quer aprender mais de Power FX, eu vou deixar aqui no card, aqui do lado, um vídeo que a gente fez só falando sobre funções aí do Power FX de cálculos. Então você vai aprender várias funções de cálculos bem legais, e também tem um link na descrição aqui do vídeo do curso completo de Power Apps, né, com mais de 200 aulas, mais de 60 horas de conteúdo, curso muito bem planejado, muito bem estruturado, que serve para qualquer pessoa, mesmo a pessoa que nunca viu Power Apps na vida aí, pode entrar no curso que vai saber aí como criar conta, como criar vários aplicativos, até pessoas que são mais avançadas com Power Apps, mas se sentem inseguras ainda de talvez pegar um aplicativo para desenvolver, né? Eu tenho certeza que no final do curso aí você não vai ter mais essa insegurança, porque de fato é um curso bem completo aí. E compartilha esse vídeo aí para mais pessoas conhecerem o Power FX, compartilha no LinkedIn com um amigo aí. Obrigado novamente por assistir esse vídeo até o final. Fique com Deus e até a próxima. Valeu!